Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero aqui, meu nome é Janine Onuc, eu sou professora do Departamento de Ciência Política, aqui da USP, e também sou pesquisadora aqui do IEA. Quero dar as boas-vindas ao nosso público, cumprimentar aqui a nossa plateia, em nome da professora Lourdes Sola, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política Internacional, Variedade de Democracia e Descarbonização. É esse grupo de pesquisa que hoje organiza esse evento, né, é um seminário também, e é o lançamento de um livro com o mesmo título, Impacto da Economia e das Instituições no Soft Power e no Hard Power. O livro é de autoria do professor Sérgio Vale, que é da MB Associados, é pós-doc aqui no Instituto de Estudos Avançados e membro também do grupo de pesquisa. Esse livro ele é derivado da tese de doutorado em Relações Internacionais aqui da USP. Então, muito obrigada, Sérgio, pela sua contribuição, né, para a universidade, para o nosso grupo. O Sérgio é da MB Associados também, e também foi, esse ano, premiado como economista-chefe do ano pela Ordem dos Advogados, dos Economistas do Brasil. Então, parabéns e obrigada. E a gente vai ter como debatedores aqui hoje, com grande prazer, o professor Pedro Mota Veiga, né, um grande amigo de longa data, né, que a gente não se encontrava, mas muito obrigada, Pedro, do SINDES, veio do Rio de Janeiro, né, e é assessor da CNI, enfim, várias instituições. Né. Obrigada, Pedro, por ter vindo. Professora Cristiane Lucena, que é professora associada do Instituto de Relações Internacionais, né, tem doutorado na New York University, e não vou ler o currículo de todo mundo aqui, né? Mas quero muito agradecer a professora Cristiane, que também hoje coordena a Fulbright Scholarship aqui, né, na universidade, e também coordena o boletim ACAUAN, que é um boletim da área de relações internacionais, que tem sido muito difundido nesses últimos anos. E o professor Amâncio Oliveira, que está chegando, que é professor também titular do Instituto de Relações Internacionais e vice-diretor do Museu do Ipiranga. Então, ele está vindo do Museu do Ipiranga para cá, mas quero agradecer a todos pela presença. O nosso evento está sendo transmitido pelo YouTube, então, para os que estão nos assistindo também, bem-vindos. E quem quiser fazer pergunta pelo YouTube, é só mandar as perguntas pelo iearesponde@usp.br. Então, eu vou convidar o Sérgio para fazer a primeira exposição, depois o Pedro Mota Veiga e a Cristiane para fazerem os comentários. Obrigada. Obrigado, Janina. Boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui para conversar sobre o livro, mais para ouvir do que para falar. Vou fazer uma pequena apresentação, na verdade querendo agradecer a Cris, ao professor Pedro, ao professor Amâncio que está chegando, a Janina e ao Tato, que ajudou na coordenação do nosso encontro aqui. Eu vou começar, não sei se já está aqui pronto para começar a apresentação. Mas, começando, o livro é basicamente um estudo empírico, não tem nenhuma pretensão teórica de estudar o que é exatamente hard power, soft power. Já é uma literatura bastante consolidada há muito tempo na literatura de relações internacionais, não é algo que a gente buscou aqui fazer essa avaliação sobre os conceitos em si. O que a gente tentou fazer aqui, na verdade, foi um pouco de trazer uma ideia de talvez alguns fundamentos empíricos do que eu acho que possa ser interessante para tentar entender o que é soft power, o que é hard power. Na verdade, quais os fundamentos que, na verdade, poderiam fazer o soft power acontecer e o hard power acontecer, né? E a ideia por trás, na verdade, é tentar entender o papel da economia e das instituições nesses dois grandes conceitos. Lógico que são conceitos, especialmente soft power, que, diferente do hard power, que a gente tem métricas muito mais claras e precisas, talvez, né? A gente pensa em hard power, a gente está pensando muitas vezes em poder militar, né? Um gasto militar, né? O poder econômico também é um tipo de hard power, mas o gasto militar é um gasto per si, muito claro, muito concreto, como hard power. Soft power, então, é uma coisa que pode ser qualquer coisa, né?
Qualquer coisa soft power. 20, 15 anos atrás era um conceito apenas, não tinha nenhuma métrica sobre isso. Nos últimos anos, últimos 10 anos, começaram a aparecer algumas métricas interessantes que tentam calcular e estimar o que é o soft power dos países. E aí, com essas métricas, eu comecei a tentar ver um pouco dessas relações, né? E, no fundo, a ideia central e geral é tentar entender qual que é o papel e a força que a economia tem para gerar soft power e o papel que também a economia, especialmente as instituições, têm no hard power. É positivo ou negativo esse efeito? O que é mais relevante para eventualmente impactar negativo ou positivamente o hard power? Né? Esse foi um pouco do mote central da nossa conversa aqui do livro. Está separado em alguns capítulos específicos sobre esses assuntos que eu coloquei aqui. Primeiro, um ensaio inicial sobre essa discussão, linkando essas questões, análise empírica depois do papel do desenvolvimento econômico no soft power, depois uma discussão em relação ao meio ambiente, também impacto no soft power, alguns cálculos que eu fiz, a avaliação empírica desse mesmo cálculo em cima do hard power, e aí eu fiz uma que talvez seja mais ousada, mais difícil empiricamente, que é o capítulo final, que é uma tentativa de olhar impacto da democracia no soft power, no hard power americano, né? Que tem menos dados ainda, é uma coisa ainda mais sutil que eu acho que tem um campo para explorar no futuro, e é uma coisa mais preliminar que eu tentei fazer ali de começo, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar em relação ao soft power, eu sei que é um conceito que muita gente não gosta, talvez é um conceito que foi criado há 30 anos atrás, tem algumas dificuldades de aceitação em relação ao conceito, mas é um conceito que permeia as relações internacionais hoje com força. Né? Você faz um levantamento do Ngram's Viewer do Google, né? O conceito de soft power apresentado na literatura, né, cresceu de uma forma impressionante ao longo dos últimos anos. Né? O azul aqui é o soft power, o vermelho o hard power. Esse pico que a gente teve aqui foi 2016, na eleição do Trump, em que a questão do soft power apareceu com muita força. Né? E quando a gente olha onde é mais falado o soft power, onde é mais falado essas questões, é basicamente no mundo inteiro, com muita força. Né? A gente vê uma busca do conceito de soft power na internet, né? A maior parte dos países, especialmente Ocidente e China e similares, digamos assim, buscando a conceituação de soft power com intensidade. Mas quando você separa a busca por soft power e por hard power, a gente vê essa diferença interessante. Soft power é meio generalizado, a gente vê essa busca acontecendo mundo afora. O hard power já é mais localizado. A gente vê essa busca, essa discussão acontecer muito aqui no Ocidente. Né? A gente vê Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Mas olha a Ásia, olha a África. Né? Esses países, historicamente, têm buscado se influenciar e buscar a sua influência via soft power. Nem buscam na internet essa questão de hard power, né? Ao longo, e aí de um período longo, a gente está falando de 2004 para cá. Né? Basicamente, essas populações que moram nesses países nem buscam saber sobre hard power. Mas soft power virou, de fato, um conceito muito presente e presente, de fato, com intensidade nos últimos anos. Né? De fato, a gente vai mostrar aqui em alguns estudos mais à frente, quer dizer, a população americana, especialmente, tem cada vez mais com intensidade, na verdade tem sido assim ao longo das últimas décadas, né, uma intensidade de percepção sobre outros valores relacionados à economia, gasto social, gasto com educação, e a gente vê a presença de gasto militar, especialmente na economia americana, por parte da população, de desejo, de interesse da população, ter caído com muita força ao longo dos últimos anos. Pode ter mudado um pouco agora por conta da guerra da Ucrânia. A gente olha os últimos 20, 30 anos, esse movimento de fato reverteu, e a gente vai mostrar um gráfico sobre isso especificamente lá na frente, reverteu em torno de uma busca e de um crescente gasto social com educação, saúde e outras questões. Né? Não vou entrar aqui nos conceitos específicos de hard power e soft power, né? Hard power mais relacionados à coerção e comando, soft power relacionado à atração e cooptação. Por definição, fica muito mais difícil de identificar com métricas o que é essa atração e essa cooptação, né, via instituições, valores, cultura e política. Mas um ponto central que a gente coloca no texto, e olhando especialmente alguns players, alguns países importantes, como é o caso da China, né,
A China tem se tornado um país cada vez mais rico nos últimos anos, cada vez mais presente do ponto de vista internacional na economia. Mas se a gente olha nas métricas que a gente vai utilizar aqui, que é especialmente o PIB per capita, ainda é um país pobre. Ainda é um país que não saiu da armadilha da renda média. Né? Quando a gente olha a renda média chinesa na proporção do PIB americano, o PIB per capita chinês na proporção do PIB americano, ainda está rodando em torno de 20% do PIB per capita americano. Né? Produtividade, então, é pior ainda. Produtividade chinesa, na média, ainda é uma proporção extremamente baixa comparada com a produtividade americana. Não chega nem a 10% da produtividade americana. Então, assim, a China é grande, a China tem um PIB muito forte, mas, do ponto de vista de desenvolvimento, olhando pelo conceito de PIB per capita, ainda está muito distante da gente dizer que é uma economia que, de fato, já está consolidada num patamar mais elevado. Né? Então, o que a gente tenta fazer no livro é soft power, hard power, como é colocado pelo Joseph Nye lá atrás, é um conceito solto no tempo e no espaço, sem muita fundamentação empírica sobre o que causa, na verdade, o que tem de causalidade nesses dois tipos de poder. Né? E o que eu quis colocar aqui foi um pouco essa sinalização. As instituições, e aí isso já muito consolidado na economia, geram desenvolvimento econômico, né? Tem todos os estudos do Acemoglu, do James Robinson ao longo dos últimos anos, né? E, consequentemente, tem um efeito positivo no soft power. Né? E aqui as instituições, junto com a economia, teriam um efeito negativo no hard power, especificamente falando aqui de gasto militar, que é o que a gente vai fazer o cálculo. Né? Eu fiz aqui um esquema para tentar identificar essas questões do soft power e do hard power com instituições. Eu acho que deixo aqui só de interesse, não vou entrar muito em detalhe, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Né? E é interessante olhar, talvez eu coloco no livro dois cases, que são um é a gente, obviamente, né? E outro é a Argentina, né? Que é um case histórico de um país que lá atrás tinha um desenvolvimento econômico que parecia que poderia ser sustentável, consolidado ao longo do tempo. Eu trago aqui a comparação do PIB per capita argentino com o americano e com o inglês. 100 anos atrás, no começo do século passado, o PIB per capita argentino era praticamente o mesmo do PIB per capita americano e inglês. No caso do inglês, em vários momentos até chegou a ser maior do que o PIB per capita inglês durante vários anos, no final do século XIX, no começo do século XX. Né? Mas não conseguiu se sustentar. Um tipo de desenvolvimento ao longo do século passado, por várias razões, a gente conversa em alguns momentos no livro também, não conseguiu se sustentar ao longo desse tempo e no final acabou sendo também um impacto que a gente pode analisar do ponto de vista de soft power. Uma Argentina que lá atrás talvez teria condições de ter um soft power, e tem até exemplos que eu coloco no livro que poderiam ser uma sinalização relevante de uma Argentina que ao longo do tempo poderia ter esse soft power desenvolvendo mais, mas por conta dessa piora econômica a gente viu isso de fato saindo do cenário. Né? E aí entra a questão empírica de fato que eu faço essa estimativa do soft power e o impacto da economia no soft power. Como eu falei, esse indicador é muito recente. Tem um outro que saiu faz uns 2 anos, que considera mais países, eu acho que, se não me engano, em torno de 130 países, mas que são números que eu acho um pouco estranhos. Né? Coloca no soft power a China nas primeiras posições. Um pouco de dificuldade de acreditar nisso. Né? Essa aqui me parece mais coerente quando a gente vê o ranking como está sendo feito. Né? China, Brasil, os suspeitos de sempre lá embaixo no ranking, né? Os de cima, os suspeitos de sempre também, os países envolvidos. E aqui no caso, a gente vai até 2017 no livro, o último ranking é 2019, né? Parou por conta da pandemia, eles estão voltando a fazer agora, mas 2019 os Estados Unidos já tinha caído para a 5ª posição. Provavelmente nessa tendência vai continuar caindo um pouco mais. Né? Chegou a ser primeiro lá atrás, em 2016, mas foi o ano que o Trump ganhou. Né? Tem uma relação empírica que a gente identifica, de fato, entre soft power e PIB per capita, né, que a gente vai mostrar as regressões daqui a pouco, e um dado que eu acho mais interessante do que esse em si, que é o impacto da volatilidade do crescimento, né, da instabilidade do crescimento no soft power. Economias que são instáveis, que têm uma volatilidade muito grande, não conseguem sustentar seu crescimento num patamar minimamente previsível, razoável e estável, né, que há uma volatilidade muito grande, em geral o impacto no soft power é negativo, né, que faz todo sentido que seja assim, de fato os números mostram essa relação.
Não vou discutir os números aqui todos, né, mas eles são consistentes, são significativos do ponto de vista de impacto da economia no soft power. Eu tive o cuidado porque, obviamente, a gente está falando de dois conceitos que têm endogeneidade. Né? Você pode ter alguma questão de soft power, eventualmente impactar a economia. Então, a gente fez aqui também uma tentativa, na verdade, no livro inteiro, de tentar tratar essa questão de endogeneidade, considerando variáveis instrumentais para lidar com isso. Né? E resolveu bem, as variáveis que a gente utilizou aqui foram bastante razoáveis, a gente conseguiu ter resultados bastante fortes e significativos, tanto no impacto do PIB per capita, mas especialmente da volatilidade e crescimento. Né? Quanto mais volátil essa economia, em termos de PIB, menos soft power ela tende a ter. Né? Na questão do soft power com meio ambiente, aqui foi a tentativa também de identificar nesta outra variável que é tão relevante na discussão dos últimos anos, inclusive eu estou escrevendo um artigo com a Lourdes justamente tratando desses assuntos nessa esfera um pouco mais ampla, que é o ESG, né? Meio ambiente, governança e social. Né? O meio ambiente cada vez mais tem essa participação e esse impacto potencial no soft power, na imagem dos países. Né? E o que a gente tentou fazer aqui também foi identificar um pouco se isso é verdade ou não. Né? Se o meio ambiente, os indicadores de qualidade ambiental que existem, têm algum impacto no soft power ou não. A ideia por trás é isso aqui. Né? Para eu desenvolver a economia, que é o Y, para eu crescer o PIB per capita desse país, eu consigo desenvolver, se eu desenvolver essa economia melhorando o meio ambiente, né, tendo condições do meio ambiente de mais qualidade, eu consigo melhorar o soft power. Mas se eu continuo crescendo, né, saio do A para o B, mas eu continuo crescendo, vou para o C, sem cuidar da questão ambiental, eu volto, eu perco soft power em detrimento de você ter um crescimento econômico maior. Né? Então, obviamente, essa aqui é só uma ilação teórica, né, e aí você tem os caminhos mais claros de impacto disso, né, quando a gente está falando de soft power, você pode ser, tem piora na qualidade, né, nos indicadores de qualidade de meio ambiente, você impacta os indicadores ESG das empresas e dos países, que é o que a gente está identificando no caso dos países do paper que eu estou escrevendo com a Lourdes. Isso impacta investimento estrangeiro direto, impacta crescimento econômico e acaba impactando soft power, como a gente acabou apresentando no item anterior, né, no capítulo anterior. E tem um efeito intangível, né, que acaba podendo aparecer, que é via redes sociais, a imagem que você tem de perda. Por exemplo, a gente pensar os últimos 4 anos, que muitas vezes teve políticas concretas, mas também teve, por conta do que foi falado, do que foi colocado, a gente perdeu muita imagem no soft power por conta dos discursos que foram feitos. Né? O ranking, que é o da Universidade de Yale, que eu reputo um dos mais interessantes que são feitos hoje, né, indo de 100 para 0, né, mais baixo ali, melhor ranqueado, e aqui eu coloquei os 30 países que estão no soft power para poder fazer estimativa, poder fazer o cálculo. Né? Melhor a Dinamarca, pior a China. Né? Não deveria ser muito diferente. Né? O Brasil está aqui embaixo também. Né? Tem muito ainda para melhorar na questão ambiental quando a gente olha o indicador do EPI. Né? Você faz uma comparação muito simples aqui, gráfica, visual com soft power, tem uma relação entre os dois muito clara. Né? Eu não trouxe aqui as tabelas, com as regressões, são tabelas gigantes, um monte de item, acho que não faz muito sentido colocar isso. Né? O outro item é a questão do impacto da democracia e das instituições no gasto militar. Né? A gente vê no caso da economia americana ao longo dos últimos 50, 60 anos, né, essa queda no gasto com defesa, né, em proporção do gasto total, e esse aumento com gasto social. Né? Muito por conta desse, obviamente, Guerra Fria foi saindo do caminho ao longo desse período, mas muito também por conta da próprio desenvolvimento da sociedade americana, de fato, com uma busca maior por gasto social em detrimento de gasto militar. Né? O método é praticamente o mesmo que a gente fez nos estudos anteriores, né, de regressão. E aqui, no caso, a gente utilizou, para tentar identificar o impacto da democracia no hard power, eu peguei os dados do Polit4, os dados do Shaibub, né, que é um artigo que ele tem de 2010, que é bastante já conhecido e consolidado também em termos de números. Talvez mais para frente utilizar o Videm, né, que é mais recente, talvez possa ter resultados que eu acho que no final não vão ser muito diferentes do que a gente teve aqui. Tabelão com resultados, mas na verdade para dizer o quê? Se você considera os dois índices de democracia, seja do Shaibub, seja do Polit4,
o impacto é negativo no hard power. Aqui no hard power, de novo, gasto militar. Você tem mais instituições, você tem mais democracia, gasto militar menor. E eu peguei o indicador de governança do Banco Mundial, que consegue separar em 6 itens interessantes também, de governança em instituições, que consegue dar uma sinalização dentro desses 6 itens do que é mais importante quando a gente fala de impacto de gasto militar, né? E o que aparece de forma mais consistente em todas as estimativas é voice and accountability, né? Você ter a possibilidade, a disposição e a liberdade de você falar e contestar dentro dessa sociedade, você ter um impacto negativo em gasto militar, os resultados são extremamente consistentes nesse sentido, né? E o indicador de política, da mesma forma, que na verdade é um indicador muito parecido com os indicadores de democracia lá do Freiburg e do Politi, né? Aqui eu faço a mesma coisa, mas utilizando instrumentos para tentar tirar esse efeito possível de endogenia que pode ter, e o resultado é a mesma coisa, significativo e negativo da mesma forma, né? E aí eu fiz um outro estudo econométrico que é de série de tempo para tentar identificar a mesma coisa. Em vez de usar uma regressão, né, uma cross-section, eu fiz aqui uma série de tempo para tentar identificar isso com esses mesmos dados do Freiburg e do Politi. Dá a mesma coisa, né? Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas o resultado é exatamente a mesma coisa, né? Mais democracia leva a menos gasto militar no final, né? E aqui entra um ponto interessante que, mesmo considerando os últimos anos, momentos que a gente teve de gastos militares que foram maiores em períodos determinados, tá, ali anos 80, que a gente teve na época no início ali da queda da União Soviética, quando a gente teve ali 2001 com o processo iniciado por conta do ataque às Torres Gêmeas, e eventualmente agora com o aumento que a gente pode ter de gasto militar vindo da guerra da Ucrânia. Quer dizer, não interfere a gente não ter colocado esses dados mais recentes, porque a gente já teve movimentos no passado anteriormente, que você teve gasto militar que cresceu com intensidade, como a gente está vendo acontecer agora, né? E o impacto, na verdade, é a mesma coisa. Em que sentido? Se a gente tem um retrocesso democrático, digamos assim, talvez que a gente está vendo nos dados do Videm, que é a grande discussão que a gente está tendo ao longo desse ano, né? Os dados estão mostrando que talvez a gente tenha um recesso democrático aparecendo. Ora, se isso é verdade na média, né, que a gente está olhando, não estou olhando um país ou outro, em tese, esse efeito de queda que a gente está tendo agora poderia deslanchar um movimento de gasto militar um pouco maior. Então, eventualmente, o que a gente está vendo acontecer agora após a guerra da Ucrânia talvez tenha esse impacto possível, potencial, de eventualmente aumentar o gasto militar também no futuro, tá? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas, de novo, como eu falei, é a mesma coisa. E, por fim, impacto da democracia no hard power e soft power. Aqui foi uma tentativa inicial de algo que eu acho que a gente vai precisar fazer mais avaliações e mais análises no futuro. Eu tentei identificar aqui o impacto do papel dos Estados Unidos especificamente, que é um player importante nesse sentido ao longo das últimas décadas, no hard power e no soft power, né? Hard power com uma soma do gasto militar mundial. E o soft power, aí eu tive que pegar os gastos americanos com soft power, que é o quê? O gasto com Secretaria de Estado, o gasto que eles fazem com a USAID, os gastos que os Estados Unidos, em tese, ao longo das décadas, têm feito para tentar melhorar a imagem, para aumentar a imagem deles lá fora. E o que os estudos mostram aqui? De uma forma muito clara. Democracia é exógena. Em todos os cálculos que eu fiz. Você pode ter movimento qualquer que seja desse gasto militar, do gasto de soft power nos Estados Unidos, a democracia, ela antecede, ela é exógena nesses movimentos. E, na verdade, o que acontece? A democracia no mundo vai melhorando, o gasto militar americano vai caindo e o gasto com soft power vai subindo. Então, é só para reforçar um ponto, talvez, que já é natural e talvez conhecido, é natural da gente imaginar, que não é a economia americana que está causando essas coisas, mas, na verdade, ela está reagindo ao movimento que o mundo está se fazendo acontecer de aumentar a democracia. Os americanos estão modificando seu gasto com soft power, com hard power na consequência. Tá bom? É isto. Aqui é a sequência desses estudos. Não vou entrar em detalhes também, porque é a mesma coisa que eu falei aqui. Agradeço pela atenção, pela disponibilidade. Abrimos agora a discussão. Obrigado, gente. Desculpem que eu cheguei atrasado. Desculpem que cheguei atrasado, gente. Então, pode ir Cristiane primeiro? Sim, com certeza. Eduardo, você me faria o favor de sinalizar
quando eu estiver perto do meu tempo. Obrigada, muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, não é, por estar aqui na melhor companhia e juntamente com os meus colegas do grupo de pesquisa, coordenado pela professora Lourdes Sola. E em uma ocasião assim muito especial, não é, celebrando aqui a publicação do livro do Sérgio Vale, que tem sido um colega muito prolífico, participante, ativo, uma voz muito, muito importante ao longo da nossa trajetória de pesquisa nesse grupo, né, do qual eu fui convidada a fazer parte e tenho aprendido muitíssimo ao longo do tempo. O meu papel aqui foi muito de aprendizado, né, com as análises e as ideias e as hipóteses que o Sérgio propõe. E eu queria, num primeiro momento, ressaltar a audácia, né, do livro, da proposta, do desenho empírico, da ideia de lançar uma nova agenda de pesquisa, né, sobre a questão do soft power em particular. Né? E eu falo do ponto de vista da ciência política, né? Eu sou cientista política de formação, mas tenho um apreço enorme, um respeito muito grande pelos economistas institucionalistas. Né? Então, não deixo de ver e reconhecer no seu livro, Sérgio, a centralidade das instituições. Né? E, claro, isso hoje é lugar comum entre os economistas, você mesmo faz esse comentário ao longo do livro, mas há poucas décadas atrás não se tratava disso. Né? Então, eu continuo lendo o Douglass North com os meus alunos de Relações Internacionais, porque também do ponto de vista da política, é muito comum a gente ignorar a economia, não é? Enquanto não quero falar uma variável, mas um fator fundamental para a análise política. Né? Então, eu sei que eu estou falando aqui para os convertidos no âmbito do nosso grupo de pesquisa e talvez também do meu colega Pedro Mota Veiga, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar essa centralidade e que o seu livro destaca, né? Com muita propriedade. É um livro que transita pela área de relações internacionais, de teoria de relações internacionais, e pela área da economia, claro, onde se encontra a sua vantagem comparativa, mas não apenas. Não é? No doutorado, você tem a oportunidade de entrar em contato com temas de relações internacionais, como o livro claramente testemunha, e, de uma maneira deliberada ou não, eu acho que o livro também caminha na crista da onda, não é, da pesquisa em relações internacionais. Cada vez mais ela é menos paradigmática, não é verdade? Então, o seu livro é um exercício empírico e é exatamente neste lugar que a pesquisa de ponta em relações internacionais se encontra hoje. Né? A gente está muito menos... As pessoas que publicam nas revistas de maior impacto, elas estão menos interessadas em saber se o realismo continua explicando, se até os neoneos, né, ou se o liberalismo explica melhor que o realismo, e mais interessadas em fazer perguntas de pesquisa que possam levar a uma compreensão mais profunda de fenômenos de interesse. Não é? Então, acho que o seu livro tem esse grande mérito de fazer uma pergunta muito atual, que inclusive acompanha a dinâmica da guerra da Ucrânia, né, que se desdobra a cada dia por caminhos que nos surpreendem, mas que, de certa forma, retoma temas que são muito caros à teoria de relações internacionais, como não poderia deixar de ser a questão do poder, em particular nas suas concepções hard e soft. Então, queria primeiro resgatar essa contribuição importante do livro, né, esse convite para um olhar empírico que você consegue desenvolver com o maior rigor possível nas suas análises econométricas, diante dos dados que você tem disponíveis. Não é?
Na minha percepção, o livro abre uma agenda de pesquisa que eu acho que tem um potencial, né, muito, muito amplo de desdobramento. Então, eu tenho alguns comentários a fazer no que diz respeito a possíveis ideias, né, para o que seria o impacto, o desenvolvimento do livro nessa agenda, né, de pesquisa futura. Na ciência política, nós estamos muito interessados nos processos, né? Então, a gente quer sim entender os achados empíricos, mas a gente quer também compreender os processos que informam essas associações, sejam elas de natureza causal ou não, né? E aí que eu deixaria um convite para que a gente insistisse numa análise de painel. Eu entendo os limites do dado, eu entendo as escolhas que você fez, não é? Mas eu acho que em um desenho de painel, os cientistas políticos, em particular, eles ficariam mais tranquilos no que diz respeito aos controles, né? Então, a gente fica sempre com essa necessidade de trazer controles, de trazer variáveis de controle, porque a gente quer decantar, né, o impacto da nossa variável de interesse de maneira que ela extrapole aí as amarras da análise econométrica, mas que ela agora fale no que diz respeito à dimensão da explicação por mecanismos, né? Então, eu acho que não tem como fugir de uma análise de painel quando a gente quer observar os mecanismos ao longo do tempo, inclusive como o próprio conceito de hard power ele evolui ao longo do tempo, né? Então, um ponto que o seu livro me levou a refletir, né, e que claramente não poderia ter sido analisado de uma maneira diferente por conta da limitação de dados disponíveis vis-à-vis a mensuração de soft power, é como essas duas dimensões do poder, elas têm um processo de construção fundamentalmente distinto, né? Então, me parece que esse processo de construção do soft power, ele acontece no tempo, ele é talvez menos linear, não é? Ele é vulnerável, ele é recíproco, ele é relacional. Tudo bem, todo conceito de poder é relacional, mas em particular o conceito de soft power, me parece que ele é mais relacional do que o conceito de hard power, né? E se a gente parar para pensar, quando a gente passa para a ideia da ameaça, que você também trata no livro, né, ou do que outros autores chamam de poder potencial, o soft power tem uma dimensão muito distinta, né, nesse quesito do poder potencial, enquanto que a noção de hard power ela opera fundamentalmente através da ameaça, né, principalmente na era pós armamentos nucleares. Então, eu acho que a gente está falando de duas categorias de poder, soft power, hard power, mas elas não são de todo comparáveis. E eu acho que uma análise de painel nos ajudaria a decantar, não é, as peculiaridades de cada uma, né, dessas categorias. Então, se por um lado essa noção de soft power ela é menos linear, ela demanda tempo, ela caminha por trajetórias distintas, né? Se a gente está falando, por exemplo, do cinema sul-coreano ou de Hollywood, né? Por outro lado, quando se trata de hard power, me parece que as relações que demonstram uma redução do gasto militar, e eu entendo completamente a sua opção, né, por esse indicador de hard power, elas são mais vulneráveis, não é? Ou seja, hoje existe uma redução de gasto militar, mas eu posso reverter essa decisão política muito rapidamente. Isso não quer dizer que eu consiga construir um submarino nuclear em poucos meses, mas
quando a gente volta para a comparação entre hard power e soft power, eu acho que o elemento do tempo, né, ele é uma variável que impacta diferentemente essas duas categorias. Tudo isso para dizer que a redução de hard power, para mim, ela tem consequências políticas distintas, né? E que não implicam de todo um mundo mais pacífico, um mundo que vai operar, uma sociedade internacional que vai operar através dos mecanismos do soft power necessariamente. Porque, mais uma vez, a reversão dessa decisão de política pública ela pode acontecer a qualquer momento, né? E principalmente nos países que são economias desenvolvidas e que podem reorientar as preferências da sociedade, talvez a gente tenha assim um novo pico, né, de hard power quando essa necessidade se colocar, entende? Então ficou a curiosidade aqui da cientista política, que claramente não poderia ser satisfeita, né, pela limitação de dados que a gente tem nesse momento, de ver ao longo do tempo como isso acontece, né? Inclusive sem descartar a possibilidade de patamares, né? Então, você analisou, enfim, você optou por modelos lineares na maior parte dos seus estudos, e eu me perguntava se não houve degraus importantes, né? Até remetendo à noção de conjunturas críticas que é tão cara ao nosso projeto, né? Onde os modelos não seriam lineares, mas seriam modelos, se não categóricos, mas modelos, né, de hurdles, né, onde você chega num patamar e agora existe uma inflexão e assim sucessivamente. Mas todo esse raciocínio hipotético, né, demandaria medidas de soft power que hoje não estão disponíveis, né? Muito obrigada, Eduardo. Então, eu estou colocando essas ideias na mesa porque eu acho que são ideias que talvez possam ser retomadas, né, à medida que essa agenda de pesquisa evolui. Com relação à questão da democracia, que você retoma naquele capítulo com a análise dos Estados Unidos, eu achei também fenomenal, né, essa ideia de olhar para a relação entre democracia e soft power. Mas eu também senti falta de uma contextualização mais longa no tempo, né? E também de trazer outras democracias consolidadas. Claro, quando a gente se debruça sobre um trabalho muito interessante, sofisticado, robusto, a gente sempre quer mais, não é? Então é disso que se trata aqui. É de olhar para a democracia, e não é um problema de indicador propriamente dito, né? Eu acho que você faz essa tarefa de trazer dois indicadores fundamentalmente diferentes, né? Um muito mais subjetivo, outro muito mais objetivo, e você mesmo já traz essa ideia de trabalhar com o VIDEM no futuro. Mas eu senti mais uma necessidade de olhar para outras democracias consolidadas, em que medida, né, aquele fenômeno que você documenta empiricamente no caso norte-americano, ele não é um outlier, né? Ou talvez um olhar também um pouco mais amplo sobre a questão do soft power, que vá além, né, do Departamento de Estado, da Agência de Ajuda Governamental Norte-Americana, mas que vá olhar também para a dimensão mais cultural, né? E aí eu volto à questão de Hollywood, eu volto sei lá, a indústria da música, outras formas de soft power. E por que não também a presença norte-americana por trás de instituições da sociedade civil organizada, né? Enfim, NGOs e outras instituições que operam também em arenas que são muito caras ao soft power, como o meio ambiente e direitos humanos, né? Mas
o livro como um todo, acho que levanta perguntas interessantíssimas, faz um esforço muito sério e dedicado para responder essas perguntas, traz respostas rigorosas, não é? Convincentes. A sua apresentação, acho que reúne ou liga os capítulos do livro de uma forma, né, muito natural aqui para a gente hoje. E, enfim, não tenho nada mais que parabenizá-lo pela empreitada, não é? Sucesso aí nos próximos passos. Obrigada. Tá? Bom, eu vou começar agradecendo esse convite. É um prazer estar aqui de novo depois de tantos anos, vendo vários amigos que eu não encontrava há muito tempo, mais tempo do que Covid, na verdade. A gente está meio ligado, mas meio de longe, né? É um prazer muito grande estar aqui. Quero parabenizar o Sérgio pelo livro. Achei um livro muito interessante, muito instigante, né? Muito novo na temática e na maneira que ele aborda. É claro que se vincula a certas linhas de reflexão, como a economia institucionalista, que também me interessa muito e me agrada muito. E muito interessante também, no sentido, o Sérgio fala a uma certa altura que soft power, hard power, esse poder não é uma coisa que se refere a instrumentos, é um resultado. Para mim foi uma coisa que me chamou a atenção, porque de certa maneira o que eu trabalho é instrumento, e antes dos instrumentos é a economia política das políticas, assim, comercial, industrial. Né? Então eu olho um pouco o processo de constituição da política e a dinâmica por trás, quais são os drivers, quais são as resistências, e aí as instituições são muito importantes. E a olhada do soft power e do hard power é uma olhada para resultados, na verdade, disso. Né? Então, eu dificilmente teria alguma contribuição. Tem uns comentários pontuais assim que eu vou fazer. Eu tentei, mas, na verdade, o que eu pensei em apresentar aqui, discutir com vocês, sugerir discussão, são 3 tipos de temas diferentes. São 3 questões que eu agrupei o que me mobilizou no trabalho. Eu agrupei em 3 questões, e a primeira tem a ver com as coisas que me interessam mais de perto, com as quais eu trabalho. Políticas comerciais, acordos comerciais. Né? Claramente, os acordos comerciais foram usados na década de 90 e começo da primeira década do século XXI como instrumento para acumulação de soft power pelos Estados Unidos e pelos países pela União Europeia, pela Comissão Europeia, que é quem negocia pela União Europeia. Né? Claramente houve um esforço muito semelhante. O Sérgio fala no livro do período que Estados Unidos e a Grã-Bretanha estimularam a formação de instituições internacionais que, de certa maneira, emulassem o modelo liberal de crescimento e ajudassem a difundir internacionalmente esse modelo liberal de crescimento. Eu acho que os acordos comerciais impulsionados pelos Estados Unidos, principalmente, mas também pela União Europeia, e sobretudo na década de 90 do século passado, foram claramente instrumentos, né, de difusão também de um modelo de desenvolvimento, de crescimento, identificado com o consenso de Washington, chamem de neoliberalismo, ou logo que seja, impulsionado, identificado com o consenso de Washington, e que, não por acaso, os acordos comerciais foram muito, muito além dos temas comerciais. Muitas pessoas olham, e foram indo cada vez mais além dos temas comerciais, estrito senso. Né? O acordo comercial, que a gente pegar um acordo comercial dos Estados Unidos, com Coreia, ou também União Europeia, Coreia, os acordos começam com 10 capítulos, e 7 deles são sobre tarifas
e barreiras não tarifárias, e chegam a 30 capítulos, e aí você bota de tudo: direitos humanos, meio ambiente, clima, serviços, comércio eletrônico, enfim. Você tem, na verdade, quase que uma proposta de difusão de um modelo de regulação da sociedade pelo Estado, em moldes liberais, né, e que não por acaso também encontra diferentes receptividades segundo os países, né? Basta ver, e ressalvadas todas as diferenças de tamanho e outras características estruturais entre os países, basta ver a diferença de receptividade que esse movimento encontrou num país como o Brasil e num país como o Chile. E isso para além de qualquer consideração política. Quer dizer, foi o governo Lula que não queria. Não. Já conversei com o presidente Ana Henrique sobre a ALCA, sobre esse tipo de coisa. Acompanhei a negociação da ALCA próximo dos negociadores brasileiros. Também era assim, me chamaram para uma festa, eu não posso deixar de ir, mas eu adoraria que a festa fosse cancelada. Né? Então, eu acho que é isso, né? Isso diz muito sobre o que o Brasil é institucionalmente, historicamente, que o Chile se tornou também depois da ditadura do Pinochet. Mas, enfim, eu acho que essa é uma coisa que é uma questão que enfim, me acendeu um pouco assim meu interesse, fez uma ligação com as coisas que eu trabalho. Havia também nesse momento essa expectativa de que também a China convergeria para uma democracia, para um modelo mais liberal, né, economicamente. Isso se frustrou. E, na verdade, nesse campo que a gente assiste hoje é uma reviravolta radical, né? Radical no sentido de que não só os países que impulsionavam esse movimento, que impulsionavam esses instrumentos que, em tese, lhe permitiriam acumular soft power, pensando que soft power não é um instrumento, mas é um estoque que você vai acumulando através de um certo número de fluxos. Os Estados Unidos abandonou completamente esse instrumento, né? Abandonou. E isso também é uma coisa que não tem a ver com Trump ou com Biden isoladamente, é uma mudança também fundamental na orientação de política internacional dos Estados Unidos, está fora da agenda americana. Não sei quem tomou conhecimento ou leu a apresentação que o assessor de segurança, o Jake Sullivan, fez na Brookings Institution há 2 ou 3 semanas atrás, sem meias palavras, só acabou. Acordo internacional agora, de cooperação, tem nada a ver com livre comércio, é outro assunto. Né? Então, pode discutir que outro assunto é esse, mas que significa também a visão dos Estados Unidos que as prioridades dele mudaram em relação a isso. Além de, evidentemente, de haver uma resistência interna muito forte, bipartidária lá, em relação com isso. Mas o que há aí também é mais do que isso, talvez, né? É o fato de que esses fluxos, esses acordos comerciais, esses instrumentos comerciais e de investimento, porque talvez mais eloquente do que os acordos comerciais eram os investimentos, os acordos bilaterais de investimentos, que eram acordos extremamente liberais em relação aos investidores e que foram sendo abandonados na percepção, deixados de lado, na percepção que praticamente impediam, reduziam substancialmente a capacidade regulatória dos países que recebiam investimento, né, em relação aos investidores. Né? Criação de câmaras de arbitragem em que os investidores podiam acionar os estados, pelo que eles consideravam não só desapropriação direta, mas também desapropriação indireta. Então, qualquer mudança regulatória podia ser identificada pelo investidor como desapropriação indireta e ser levada a uma câmara de arbitragem, e não faltaram arbitragens que sancionaram estados nacionais. A Argentina recebeu mais de 50 sanções internacionais. Na verdade, quando você impõe uma sanção pecuniária ao Estado, o Estado não paga. Não teve consequências maiores. Também não estou entrando no mérito se a Argentina mereceu ou não. Provavelmente mereceu por parte das sanções. Mas, enfim, isso é um comentário à margem.
Mas, de qualquer jeito, isso mudou radicalmente. Quer dizer, na verdade, quando a gente pensa assim, hoje os fluxos comerciais de investimento estão sendo crescentemente afetados pela redefinição do cenário internacional em torno de prioridades geopolíticas, né? Prioridades militares, prioridades geopolíticas, que se chama aí weaponization dos fluxos de comércio e investimento. Então, é uma mudança profunda, né? É uma mudança também, Sérgio, assim, não sou capaz de pensar muito nisso, mas claramente a dinâmica das relações, uma coisa que a Cristiane se referiu, a dinâmica das relações entre hard power e soft power está mudando profundamente. E isso me leva ao segundo ponto, o primeiro aspecto da minha segunda questão, que tem a ver com algumas considerações específicas que você faz. Você se refere a um certo ponto ao desvirtuamento do soft power pelos iliberais, né, pelas democracias iliberais. Você não insiste muito nisso, não. Você, de passagem, me chamou a atenção porque eu acho que talvez a gente não deva falar em desvirtuamento. É porque há diferentes lógicas de constituição de soft power hoje em dia no mundo, né? E talvez a melhor ilustração dessa seja a China. A China, evidentemente, está investindo pesado militarmente e crescentemente, sem dúvida nenhuma, mas a China também tem um esforço de constituição de soft power, de criação de soft power, e talvez o Road and Belt dela lá seja o principal, Belt and Road, melhor dizendo, seja o principal instrumento, mas não é só não, tem outros instrumentos que estão usando, os bancos plurilaterais que eles chefiam, o BRICS, né? O Banco do BRICS, o Banco do BRICS é relativamente relevante quando comparado ao Banco Asiático de Infraestrutura, que é uma outra iniciativa capitaneada pela China, e a ideia que a China tenta vender é que ela apresenta um outro modelo de desenvolvimento, muito mais palatável a países em desenvolvimento, né? E que não exige que os países sejam democratas, nem coisa nenhuma. Você pega isso do jeito que vem e aplica ao seu país, e, pelo contrário, prescinde da democracia. Então, eu acho que esse é um momento assim, que essa questão de soft power e hard power, a gente mostra bem a relatividade dessas coisas, assim, principalmente do soft power, como a Cristiane falou. Quer dizer, você pensa assim, a União Europeia está aumentando seu gasto militar, está entrando indiretamente numa guerra, ou seja, uma mobilização indireta, mas propriamente militar, mas ela vende isso, e não estou desacreditando o discurso da União Europeia, como uma narrativa de defesa dos valores democráticos, dos valores ocidentais. Então, é também um processo de está tentando agregar soft power, criar soft power em cima de uma mobilização militar. Não tem nada, não tem nenhum julgamento de valor no que eu estou falando. É uma mera constatação. Outra coisa é isso, da estabilidade. Outro ponto que eu dizer, a estabilidade das instituições como fator de soft power. Sem dúvida. Eu acho que você concordaria com isso, Sérgio. Desde que as instituições sejam inclusivas, no sentido que está sendo usado também no texto. Porque instituições não inclusivas podem ser bloqueio ao desenvolvimento de soft power, né? De novo, talvez o melhor caso agora não seja a China, seja a Rússia. Né? A continuidade, a estabilidade das instituições russas, para além de todas as reviravoltas políticas que aconteceram na Rússia, é extraordinária. E eu não diria que isso gerou ou está gerando soft power na Rússia. Né? Ao contrário. Tá. E o terceiro ponto aqui também é essa questão de soft power e economia. Quer dizer, né, de alguma maneira, quando eu falei dos acordos comerciais, são instrumentos econômicos, né, mas eu vejo isso como instrumento de construção de soft power, de acúmulo de soft power. Né? Então, acho que tem essa separação. Acho que você deixou isso muito claro. Tem uma ambiguidade aí no trato da economia. Quando é sanção, é hard power. Sanção econômica é hard power. Quando não é, a gente não sabe bem se cai para cá, ou se cai para lá, ou se pode oscilar de lá para cá. Enfim, essa é uma outra questão que acho que é uma ambiguidade mesmo do conceito. Assim, como você disse que não ia ficar discutindo os fundamentos do conceito, ok, mas eu acho que é bom
para quem olha os aspectos econômicos disso, é uma questão. E a terceira questão que me foi suscitada, eu acho que é um pouco pensando em torno da volta do Brasil ao mundo, né? Virou um pouco um slogan aí, e que eu identifico como, se eu olhar isso como uma coisa séria, como um esforço para recompor as fontes de soft power do Brasil no cenário internacional, a começar pela dimensão ambiental, né? Que foi certamente, digamos, os ativos acumulados pelo Brasil foram certamente abalados pelo governo Bolsonaro e suas políticas ambientais e climáticas. E aí o livro fala um comentário interessante ao avaliar as diferentes políticas ambientais, quais, digamos, que rendem mais soft power, e aponta para aquelas que têm benefícios para a saúde da sua própria população, né? Eu acho que isso é perfeito, não vou discutir isso, mas eu acho que o que aconteceu nessa discussão ambiental é que a discussão ambiental foi, de certa maneira, superada e englobada pela discussão climática. E enquanto a discussão ambiental ela tem uma dimensão doméstica, de política doméstica muito forte, a dimensão climática, as políticas domésticas são globais, por definição, porque a questão é global. Então, sem dúvida nenhuma, é por isso que a Amazônia virou uma questão global. É por isso que o Brasil é cobrado para a Amazônia, porque a Amazônia é olhada de fora como um ativo global, que cabe ao Brasil preservar, mas é um ativo global. Por isso que as pessoas se sentem em condições de cobrar o Brasil por isso, e por isso também, que se o Brasil cuidar adequadamente do desmatamento e da Amazônia, certamente isso vai ser visto como uma contribuição do Brasil para um bem público, como fornecedor de um bem público global, e, portanto, isso vai aumentar o soft power do Brasil, não tenho dúvida. Uma questão outra, derivada dessa, é se o Brasil pode virar uma potência ambiental. Acho que eu permito usar a expressão, o buraco é mais embaixo. Né? Acho que a gente pode discutir isso, mas acho que se exigiria do Brasil mais do que cuidar bem da Amazônia. Né? A discussão hoje é sobre transição verde, a competição industrial hoje migrou para essas novas tecnologias verdes, digitalização, e o Brasil está razoavelmente fora dessa corrida. E termino dizendo que a outra questão que esse negócio de volta do Brasil me suscita, que essa expressão, tentando ver um pouco mais do que um slogan ou do que uma propaganda, é discutir quais são os condicionantes internacionais e domésticos para que o Brasil, se os condicionantes internacionais e domésticos favorecem a acumulação de soft power pelo Brasil. E aí eu acho que, se você comparar o que era o Brasil em 2013 e o que é o Brasil em 2023, a diferença, as condições em que se pode criar, acumular soft power para um país como o Brasil é muito grande, não só pela competição geopolítica, o investimento que o Brasil tinha feito no BRICS. O BRICS hoje estão no olho do furacão, né? A Rússia é um dos participantes, a China, que é uma das partes na competição geopolítica, está lá dentro, a Índia, que é um país neutro, tudo bem, está lá dentro também. Outra coisa, eu vou terminar com isso. O Brasil sempre investiu sua agenda econômica externa no multilateralismo. O multilateralismo morreu. Pode ressuscitar lá na frente, mas o tempo que eu consigo ver, nos próximos 20 anos, acabou o multilateralismo. Né? Então, o fórum privilegiado nos governos do PT, quase exclusivo de expressão e manifestação do Brasil em termos de comércio, está morto. Né? A agenda sul-americana, minha opinião, não existe. Também. Os países, eu falei outro dia numa reunião, estavam os caras de fora, falando Mercosul, América do Sul, o ciclo político da integração sul-americana acabou. Esgotou-se. De novo, pode voltar lá na frente que as coisas voltam. Mas esquecem esse assunto. Os países, olha, Chile, Colômbia, esses foram os principais entusiasmados com a integração, que já tem os seus... Esses já fizeram seus acordos com os Estados Unidos, com a Europa. A agenda sul-americana não existe para eles. Né? E o Brasil nunca teve jeito para essas coisas, nunca foi muito além do Mercosul, mesmo assim, precariamente. Né? E do lado do Brasil, temos um país que também, em relação a 2003, um país fragilizado economicamente, um país polarizado politicamente, e que também tem poucas condições de
de que a economia e a sua dimensão institucional alavanquem o crescimento do soft power. Isso eu acho que a gente pode deixar para discussão, mas acho que é uma questão que, de qualquer jeito, me foi suscitada pelo teu livro, e termino, então, parabenizando e agradecendo pela oportunidade de estar aqui discutindo. E não podia deixar de ser me desculpar pelo excesso de tempo aqui que eu falei. Perfeito. Você passou 2 minutos, não tem problema. Então, não, todo esse debate é riquíssimo, digamos, e é evidente que os comentadores teriam muito mais para falar. Eu fico pensando que eu, depois de ter ouvido ainda mais, só com a leitura do livro e os comentários de Cristiana e Pedro, eu gostaria de poder falar 1 hora, mas claro que não vou fazer. Obrigado, Eduardo. Dizer que é satisfação enorme rever os amigos aqui, rever o meu orientando, Sérgio. O Pedro, há muito tempo não via, e a Cristiane também, na verdade, eu estou sumido, né, Cristiane? Prazer enorme vê-los aqui. Eu quero fazer comentários bem rápidos, porque os colegas que me antecederam tiraram algumas questões importantes. Dizer que é uma satisfação muito grande ver essa publicação do seu livro, Sérgio, porque tese e dissertação devem ser levados a público num nível desse, tá certo? Acho que é uma obrigação da universidade fazer isso. Algumas áreas, como a medicina, o orientador, o estudante que não publica, né, o orientador é penalizado, ele não consegue novas orientações. A medicina é assim. Tá certo? Eu acho uma regra rigorosa, mas é interessante, porque de alguma maneira você força a tornar público aquele trabalho. Então, você está de parabéns por trazer a público esse tema. Eu teria 2 questões que foram antecipadas. A primeira é a que a Cristiane levantou a respeito do tema do painel e da importância de pensar a validade externa das suas contribuições. E a outra é a relação, a aplicabilidade de soft power, que o Pedro já antecipou. Com isso, eu pareço inteligente em dizer que falaria essas 2 temáticas, mas tem um desdobramento que eu queria ainda assim levantar, que é o seguinte. São 2 questões. Uma é conceitual, porque quando você, na verdade, faz um estudo multicaso, mas pega os Estados Unidos como caso fundamental, eu me pergunto qual é a generalização possível em relação aos outros estratos de poder. Tá certo? Tem a impressão que isso é aplicável a uma superpotência, mas tenho dúvidas da aplicabilidade de outros níveis de poder. E também me parece interessante que a aplicação e a sua conclusão a respeito vamos dizer, da prevalência de soft power em países com instituições mais maduras. É estranho olhar isso para os Estados Unidos, porque, no fundo, ele sempre usa o hard power como uma forma de calçar o soft power, o alcance e o impacto do soft power. Né? Quer dizer, no fundo, me parece que a conclusão é que o smart power é muito mais utilizado do que propriamente o soft power nesse sentido. Né? Mas o mais importante, eu acho que casa com o que o Pedro concluiu, que é olhar não apenas o Brasil, mas todos os países de estratos intermediários e pensar em que medida isso que você está dizendo é aplicável de maneira generalizável a esses outros estratos. Né? Ou seja, é quase como uma ideia prescritiva, né? No sentido de que, bom, se você desse um degrau de poder, e essa combinação de software, smart e hard power seria viável, as conclusões seriam a mesma e seria, vamos dizer, desejável que fosse aplicável até para a aceitação internacional de um país intermediário como o Brasil e outros países com porte do sul global. Né? Então, mas me parece que a pergunta da Cristiane, quando você diz se eu aplico o painel, eu terei condições de ter essa conclusão, se isso de fato é uma coisa que dá para externalizar para outros níveis. E pergunto se, com os dados que você tem hoje, seria possível fazer um estudo em painel, né, para um estudo mais para frente. Né? A outra questão que eu queria te ouvir é a respeito da ideia vamos dizer, da aplicação da relação soft e hard power dos Estados Unidos com a China. Se houve um backlash nesse sentido, porque tem a sensação que está havendo um backlash
inclusive no campo científico, ou seja, uma não aceitação, um endurecimento das relações de tecnologia, de cooperação científica, ou seja, então, nessa combinação, o soft power está recrudescendo um tanto e o hard power está se apresentando numa relação tão importante que é essa luta hegemônica entre esses grandes países. E, por fim, eu te pergunto se é possível, e aí eu estou um pouco na linha da Cristiane, instigando para estudos futuros, né, porque você tem uma agenda brilhante de estudos, se é possível olhar também da perspectiva de quem está recebendo, não só a oferta do power, mas também da demanda. Ou seja, um estudo interativo para saber qual é a estratégia de quem está ofertando, mas como é que se percebe essa relação bilateral de poder. E talvez aí os estudos de narrativa sejam interessantes, ou seja, se estudar as narrativas a respeito da percepção de soft power. Enfim, uma agenda enorme, talvez, viu Lourdes, um temático não seja suficiente, né? Talvez um CEPID, uma agenda de pesquisa enorme que, obviamente, você terá a capacidade de conduzir. Obrigado, Sérgio. Apenas sempre tenha essa licença de que o coordenador pode falar um pouco. Tá? Muitos não a utilizam, mas eu utilizo sempre, às vezes demais. Então, eu queria fazer comentários bem rápidos. Primeiro, eu acho o livro de extraordinária qualidade, altíssimo nível, sabe? Com uma capacidade de relacionar problemáticas e de medirlas empíricamente, digamos, tá? Que claro que poderiam ter uma maior amplitude de medição, como sugere Cristiano e demais, mas do jeito que está, me parece que está excelente. Tá? E como já te anunciei ontem, eu penso que esse livro tem que ser publicado em inglês, porque ele é um trabalho realmente que tem originalidade e contribuição internacional. Né? Então, já como te falei ontem, eu vou usar como bibliografia obrigatória para meus cursos na Fundação Getúlio Vargas. O único problema é que está em português, porque tudo, a gente tem que dar tudo em inglês, digamos. Mas... Ah, sim, isso é verdade. Então, o terceiro ponto é que eu acho que na escala de toda a problemática, ela é 100% correta. Mas tem uma questão, digamos, que eu daria muito mais destaque, que você dá, mas não o suficiente, me parece, que é o mundo. Nós estamos em outro mundo depois da invasão de Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Nós estamos em um novo sistema internacional que tem muito a ver com o anterior a 1990. É por isso que eu chamo de na Segunda Guerra Fria, muita gente, cada vez mais gente fala assim, mas o ponto-chave é que ambos percebem uma ameaça existencial. Tá certo? A democracia é uma ameaça existencial para a China, sem a menor dúvida, por isso que está louca por invadir Taiwan. E a autocracia é uma ameaça existencial para a China, particularmente quando é uma política hoje super assertiva, de que é decadente, que o mundo vai para o vento del este, todo esse tipo de coisa. Tá? E claramente consolidada uma aliança com a Rússia. Então, eu diria que tem duas coisas que você poderia fazer. Uma é, vamos dizer, atualizar, falar uma parte sobre este novo mundo, tá certo? Que não é, inclusive em termos de gastos militares, acho que é uma tendência profundíssima, tá certo? Não é uma coisa que vai subir um pouco e depois cai, porque nós mudamos de sistema, tá certo? Hoje, na minha visão, nós vivimos em um mundo bipolar, digamos, com a aliança do Ocidente coletivo, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, digamos. Isso está, para mim, muito claro, e isso é profundíssimo. Por isso que o gasto militar mútuo só pode aumentar, digamos, tá certo? Então, me parece que seria isso uma opção de actualizar. A outra seria
colocar no título una cosa periodizada, que es 1990-2022. Si ven que 2022 se ven construyendo, digamos, desde 2015, digamos, ¿está cierto? Mas eso ya consolidó, digamos, su confronto con, como no, digamos, o período de mundo relativamente multipolar, progresivamente indo para multipolar, acabou, porque nós estamos em um mundo bipolar. Ah, sim, tem países intermediários, sim, mas também teve na Primeira Guerra Fria, digamos, tá certo? Então, não quero utilizar a conceptualização de sul global, que haja um obstáculo epistemológico, político, digamos, é algo que reúne alhos e bugalhos. Então, isso são as duas opções que me parecem. E a outra coisa que eu queria dizer é sobre a questão do gasto, digamos, das democracias que no Estados Unidos, a evolução do gasto militar durante esse período é uma evolução, como você demonstra claramente, digamos, embora já tem variações, digamos, já nos últimos, desde o governo Trump, digamos, tá certo? Que se aprofundam no governo Biden. Então, me parece que você teria que colocar algo assim como que essa tendência de redução do gasto militar no resto do Ocidente coletivo, digamos, fora dos Estados Unidos, tem uma variável interveniente muito importante, que a segurança do Ocidente coletivo é a cargo dos Estados Unidos, e não apenas a segurança nuclear. O guarda-chuva nuclear americano continua sendo súper importante, isso hoje é claríssimo, apesar dos delírios de autonomia estratégica de Macron, es decir, tenía que ter outras sociedades francesas para isso, uma disposição para a guerra. Ah, tá, desculpa, claro. Então, esse me parece, então, também um ponto importante. E a outra coisa seria, assim, o último, né? Tenho várias outras, mas tem a questão da excessiva citação de Mearsheimer, na minha opinião. Mearsheimer hoje é um cara queimado nas elites ocidentais, na comunidade acadêmica. Claro que tem uma minoria que está com ele e todo, sempre foi, digamos, porque para ele o que importa é a elegância, a parcimônia da teoria. Os fatos não interessam. E eu já estive em vários debates, não assistindo e perguntando para ele, na International Studies Association, onde ele repite sempre, isto aqui não funcionou, o que você... Não, isso não tem problema, porque a teoria é correta. Mas, assim, acho que valeria... Não digo que você elimine citações de Mearsheimer, mas diminua, porque ele está carregado, muito, muito carregado, certo? E, inclusive, porque, assim, o que aconteceu desde a guerra da Ucrânia é uma profunda reunificação do mundo democrático sob a liderança dos Estados Unidos, certo? Que vai contra o pressuposto de Mearsheimer. O regime político não interessa nas relações internacionais. Para ele não interessa em absoluto, certo? Claro que ele defende a democracia nos Estados Unidos, o interno, mas ele fala sempre explicitamente. Nas relações internacionais são os interesses permanentes dos Estados, de afora. Tá? Bom, já falei demais, desculpe. Então, agora vamos abrir para perguntas assim, e depois Sérgio responde tudo. Vai ser bastante coisa. Então, está aberta a palavra. Já tem uma pergunta do YouTube. É para você, Sérgio. Alguns autores defendem a ideia de que os conceitos de Nye estavam em decadência nos últimos anos, mas o crescimento e certo domínio, entre aspas, da China modificaram os conceitos e deram uma nova roupagem para a ideia de soft power. Você concorda com esse tipo de análise? Isso você responde depois. Então, o que mais, gente? O que mais que perguntar, contribuir, comentar, criticar?
Já melhor falar, né? Agora, Tá bom. porque senão, se eu lembrar tudo, não anotei, né? Não, Errado, esse é um problema que não mas está anotando. pois Você é. que é Ah, super mas tá aqui, preciso. ainda, a cabeça eu acho que ainda funciona, está quase tudo aqui para responder. Em relação aos dados, primeiro, né? No soft power não dá para fazer isso ainda, porque você tem 3 anos, tem mais 2 anos que foram colocados, é uma série muito curta do soft power. Acho que com o tempo a gente poderia eventualmente pensar em fazer isso. Problema adicional que eu não quis fazer com o painel mesmo, daria para fazer. 30 países, 3 anos, daria para fazer um painelzinho simplicinho. Por que eu não quis fazer? Porque eu queria a volatilidade. E a volatilidade você calcula a média da volatilidade dos últimos anos. Para cada ano você vai ficar com uma volatilidade igual praticamente em cada ano. E aí perdeu um pouco do sentido. Por isso que eu quis fazer como uma regressão simples em cada caso. Tendo mais informações no futuro, mais anos, a gente consegue ter uma volatilidade que é um pouco mais variável, acho que a gente consegue captar. Eu tenho a impressão que não vai ser diferente do que está aqui, vai ser muito, muito parecido. No segundo caso de usar o painel, por exemplo, que aí sim, no caso do hard power, você tem mais anos, você tem mais de 100 países, aí eventualmente poderia pensar em usar um dado de painel ali. Eu cheguei a pensar em fazer isso, né? Mas eu quis partir dessas duas estratégias empíricas. Primeiro, por quê? Porque a gente está falando de séries que a gente, a economia, tem um medo, muitas vezes, de mexer com esses dados que tem uma capacidade, uma condição endógena muito grande, de você estar regredindo coisas que se auto-explicam ao mesmo tempo. Então, os instrumentos acabam sendo muito essenciais. E, às vezes, no dado de painel, o instrumento que você tem, muitas vezes, é a defasagem no tempo, que às vezes para esse tipo de instituição de dado que a gente está utilizando, que são dados extremamente longos, talvez essa defasagem no tempo só seja um instrumento um pouco mais fraco. E aí o que eu fiz? Eu fiz a regressão normal simples, porque aí você tem instrumentos que eu fui pegar lá no Acemoglu. O Acemoglu, nos 20 anos de trabalho dele em instituições, ele criou vários instrumentos que ele foi usando ao longo dos trabalhos empíricos dele, que foi criando, que foi estudando, que foi estruturando. Esses instrumentos estão todos divulgados hoje. Eu aproveitei e falei, instrumentos fortes, consistentes, já muito utilizados, já muito testados na academia. Eu falei, olha, tem instrumentos aqui que são válidos. E aí eu decidi fazer só pela regressão por conta desses instrumentos invariáveis que são potencialmente muito endógenos entre si. E aí fui para um teste de robustez adicional fazer a série de tempo. E aí, com a série de tempo, você também tem várias estimativas que você pode fazer para identificar a exogeneidade. Né? Você tem 3 testes específicos que eu acabei fazendo, você consegue tentar identificar um pouco de exogeneidade, né? Se é variável exógeno ou não. Né? Então eu falei, putz, já fiz essas duas, se eu vou fazer painel só com defasagem, eu já fiquei meio assim, se fazia muito sentido. Talvez depois, quando tiver mais dados de soft power, a gente poderia pensar em fazer mais por esse lado, tá? Mas o painel, eu senti que por conta dessas dificuldades de endogeneidade, de como se resolve a endogeneidade muitas vezes no painel, eu fiquei um pouco receoso de colocar. E no último capítulo, que é no caso americano, e aí não tem jeito, Amâncio, eu quis pegar de fato os Estados Unidos, por conta desse exemplo dos Estados Unidos. Eventualmente eu poderia somar outros países ali, mas o meu interesse era ver de fato os Estados Unidos, que foi essa força ao longo desse período histórico dos últimos 40 anos, que é uma série longa que eu pego, qual que é a força dos Estados Unidos especificamente. Então ali foi um interesse de fato no americano. Eu lembro que na tese você perguntou, né, de somar, se não soma Inglaterra, não soma outros países. O interesse talvez ali era olhar o grande hegemon que a gente tem nos Estados Unidos, o impacto dele nessas variáveis. E aí entra a dificuldade adicional. A gente está falando de coisa empírica e de coisas que são muito difíceis de calcular. Soft power, em países já é essa dificuldade. Você tem pouca coisa. Ao longo do tempo, é aquilo lá, Cris. Eu acho que a coisa de você olhar Coreia do Sul, cinema, essas coisas, entra mais numa coisa mais narrativa, que é muito possível de fazer, que eu acho que são desdobramentos de outras técnicas que podem ser utilizadas para fazer essa análise, que aí sai dessa parte econométrica mais clássica que eu utilizei. Né? Não tem como você colocar numa métrica cinema, por mais que você pegue, por exemplo, a frequência de cinema, etc., fica muito frágil, eu acho. Tá? Mas a narrativa dá para fazer. Inclusive, saiu essa semana, por coincidência, eu estava vendo ontem na Economist, eu acho que dessa semana, da semana anterior, falando justamente de cinema na China e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a China decidiu, ao longo das últimas décadas, barrar filme americano.
E aí os Estados Unidos faz um filme tipicamente americano, os chineses vão lá e fazem um exatamente igual para o seu mercado chinês e proíbe aquele filme americano de passar no mercado chinês. Isso a gente está vendo acontecer com força ao longo dos últimos anos e certamente vai ser cada vez mais presente nisso. Então, assim, empiricamente, eu acho que eu fiz com que tem hoje o que era possível de fazer. A gente pode até eventualmente explorar painel, mas aí eu ia ficar com essa questão da endogeneidade um pouco mais, com um olhar um pouco mais cuidadoso, tá? Nas coisas que o Pedro colocou, Pedro, totalmente de acordo, mas está totalmente dentro do livro, de certa forma, porque as instituições comerciais, tudo que você falou e você colocou, se de fato isso gera crescimento econômico, a gente sabe que abrir a economia traz mais produtividade, gera crescimento econômico, e aí acordos comerciais faz parte desse instrumento de gerar esse desenvolvimento econômico, no final pode gerar soft power lá na frente. Né? Então, tudo isso que o Brasil deixou de fazer ao longo da sua história recente, política comercial introjetada, se abraçando com a Argentina, se afundando, em vez de olhar a União Europeia e de fazer acordos com países mais ricos, como é o caso, e aí isso aparece nos dados também, de países, e aí eu trago o livro do Baldwin, The Great Convergence, que ele mostra vários países ao longo dos últimos 30 anos que abraçaram o livre comércio, a política comercial com países mais ricos, aí Sudeste Asiático, Polônia com a Alemanha, né, México com todas as suas idiosincrasias, mas com os Estados Unidos também, são países que melhoraram a economia, melhoraram a capacidade de desenvolvimento, acabaram melhorando o soft power também por conta disso. Né? A Polônia talvez seja um case interessante aqui, porque é um país que evoluiu muito do ponto de vista econômico, mas ao mesmo tempo, nos últimos anos, evoluiu por conta, né, das questões domésticas, institucionais, democráticas no país. Né? Mas está tudo na linha que você está colocando. E essa diferencial Estados Unidos-China hoje, que aí liga com as coisas que o Viola colocou também, na verdade, de novo, acho que está tudo dentro aqui do material. Porque se a gente está falando que se a economia e as instituições que acabam dominando esse cenário de você falar de ter mais soft power e menos hard power, e a gente está falando de um mundo hoje, ao longo dos últimos anos, que o VIDEM, todas as métricas estão sinalizando que a gente está ficando menos democrático, ou um país que é altamente autocrático, que a China está começando a ter uma influência muito maior, a tendência é o quê? É você acabar tendo menos soft power ao longo do tempo, na média dos países, eventualmente mais hard power, mais gasto militar. Né? Eu acho que é inevitável a gente ver isso acontecer de fato. Né? É um cenário que, para mim, está muito claro e muito provável de acontecer. Né? Acho que é isso. Né? Passei por tudo. Pois é, soft power na China hoje, a visão que eles têm de soft power, eu coloco no livro também, que é a versão, não é das ONGs, é dos gongos, né, como eles chamam, né, que são as organizações não governamentais com viés, digamos, um pouco mais torto. Né, que a Rússia tem feito muito, a China tem feito muito, né, às vezes pelo Instituto Confúcio, por outras mídias, outros lugares. Né? Então, acho que tem um caminho aqui que esse soft power que a China tenta colocar não é o soft power que a gente conhece. É um soft power de tentar colocar a imagem de um país que é fechado, autoritário, etc., que a gente conhece, mas esse não é o nosso sentido clássico de pensar soft power. E aí eu trago outras questões que estão sendo cada vez mais estudadas na economia nos últimos 10, 15 anos, que é tentar identificar a ordem dessas relações. A economia cresce, isso vai aumentar a democracia e vai gerar mais economia, ou é a democracia que surge e isso gera mais crescimento? O que os estudos têm mostrado com muita força, aí trago de novo a Acemoglu, que tem sido grande campeão nesses estudos, e tem um estudo que foi publicado em 2019, extremamente importante nessa área, que ele mostra com vários testes, vários critérios, cara, democracia causa crescimento, democracia causa desenvolvimento econômico. Né? Ora, se isso é verdade, a gente está falando de uma China que não está nesse caminho. E aí eu coloco um ponto que eu coloquei várias vezes no livro, que é a ideia da persistência. Não adianta a China estar crescendo hoje, é persistente isso? E aí o que vai trazer essa persistência? Eventualmente instituições mais sólidas e uma democracia mais sólida que traria persistência para esse crescimento econômico. Então a China é um case que eu acho que a gente ainda está passando por esse processo agora, eu não sei se solidifica e se sustenta. Essa é a grande dúvida, porque a persistência que é uma dúvida para mim, né, e essa ideia de que a democracia que causa crescimento, se a China reverter isso e se mostrar ao longo das próximas décadas que vai crescer, vai ser o grande hegemon sem ser democrático,
vai ser contra um exemplo de tudo que foi estudado, foi colocado até hoje. É possível, mas eu acho que é um teste que a gente ainda está vivendo, a gente está passando, né? Acho que é isso, né? Passei tudo. Ok. Mais alguma questão, comentário? Não tem? Bom, então vamos encerrar o. Como ninguém falou aí, eu gostaria de falar muito mais. Não dá pra fazer. Inclusive, até comentando alguma coisa de Pedro e de Cristiane e de Amâncio. Então, em nome, digamos, da nosso grupo de pesquisa, e presidido por Lourdes Sol, coordenado por Lourdes Sola, no cual eu sou vice-coordenador. Agradecemos a todos assim, a presença, tanto presencial aqui quanto no YouTube. Muito obrigado a todos. Boa tarde.